esperar as crianças só subir ali para calmar. Bom dia a todos, na paz do Senhor, amém? Deixa a turminha do terror subir. Assim não cai, né, Danilo? Já passei um durex ali. Na verdade, ele tá já colocando pra ver se... Vocês tiveram uma semana bênção? Alguns tiveram uma semana um pouco mais complicada. Nós estamos orando pela vida da Negra e do Cacilha. O filhinho dele pegou uma alergia forte. Nosso filho uma vez, acho que por 6 meses, pegou uma alergia dessa, mas foi bem rápida do Pedro. Só que agora desse Pedro tem sido bem agressivo. Então daqui a pouco nós apresentaremos ele em oração. Estejam orando, nunca é fácil, principalmente quando nós estamos nos hospitais e estamos vendo ali o nosso parente passando por um momento difícil, mas nós nos compadecemos com os outros que passam coisas piores. Eu lembro que nosso filho ficou, acho que uns 2 meses, não lembro quanto tempo ele ficou lá no internado, e era cada situação que passava ali, as crianças, as pessoas. Coloque sempre nas suas orações as pessoas que estão enfermas, isso é importante, eles necessitam das nossas orações. Também nessa manhã eu quero falar sobre... Amanda, está pronto para cantar? Preparado para cantar? Vou soltar o gogó daqui a pouco aí. Eu quero falar hoje sobre a volta de Cristo. Essa semana eu estive pensando. Eu até fiz um vidinho bobo, estava meio que sem fazer nada, 1h da manhã. E eu comecei a pensar na volta dele, o que nós temos feito sobre isso daí. Antes de ir embora, Felipe, tem um negócio aqui para você, cara. E eu comecei a ler o sermão, essa semana eu estava preparando. Eu quero que você abra a Bíblia aí, quem não trouxe, compartilha com quem trouxe aí, leia com uma pessoa que não trouxe ao lado. Mateus 24. Mateus 24. Mateus 24, 36. Versículo 36. Mateus 24, versículo 36. Amém? Acharam, amém? Amém. Versículo 36, mas Jesus falando, ele avisa aos seus discípulos. Ele fala assim, ó: porém a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Versículo 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis a que horas há de vir o vosso Senhor. Continuando, calma aí, a gente vai voltar no 24, só que agora, olha por que vai falar disso daí, no 24, versículo 3. Versículo 3. 24, 3. Ele fala assim, ó: estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando acontecerão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos para aqui. Aqui é o seguinte, eu enquanto lia e pensava essa semana, passaram-se 2020 anos, desatualizado, dessa promessa de Cristo. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, que era uma das aulas soterologia, se eu não me engano, e era uma faculdade aberta, né? Ela não era pastoral.
E um dos professores, enquanto ele explicava aquilo ali, ele chegou e falou: olha, eu tenho uma notícia para vocês. O professor dando aula, teologia, ele falou: eu tenho uma notícia para vocês. Esse Cristo não mais virá. Aí você imagina você numa faculdade, estudando, né, Bíblia, muita coisa lendo, e um professor que está lá vira e fala: olha, eu tenho uma notícia para vocês. Esse cara aí que vocês tanto estudam e que eu estou lhes ensinando, não mais virá. Aquilo mexeu com o meu pensamento, porque nem todos que estavam lá eram cristãos, diante de todo tipo. Começamos em 70 e terminamos em 5, para você ter ideia. Só que, ok, aquela palavra foi definitiva para muitas pessoas. Muitas pessoas. Porque a verdade do cristianismo é que ele virá. Ele virá. E Cristo, há 2010 anos atrás, ele falou: olha, acautelai-vos, porque não sabeis a hora que eu vou vir para buscar a minha igreja. Ok, nós vamos abrir um parênteses aqui, e aí antes de entrar nessa ministração, eu quero pensar: o que você pensa acerca da vinda de Cristo? O que você espera? Alguns se converteram a Jesus, alguns conheceram a Cristo, conheceram o Evangelho, se aprofundaram, se batizaram nas águas, ceiam, mas não fazem a menor ideia e nem sabem o porquê, se ele virá ou não, e quando que ele virá e quais são os motivos. Mas esse não é o meu gancho da administração, eu quero aprofundar um pouco isso. E eu lembro que essa semana um colega que estava trabalhando, e esse colega veio tirar algumas dúvidas. Ele sabe que eu sou formado, ele veio tirar algumas dúvidas comigo acerca da Bíblia. E eu fiz uma pergunta simples para ele. Eu falei: há quanto tempo você é cristão? E ele, com toda a humildade, ele falou: eu sou há 6 anos. Ele falou: mas há uns 2 anos que eu estou assim firme mesmo, né? E aquilo ali eu comecei a pensar: é aqui que eu quero entrar. Numa resposta ele falou: olha, eu sou cristão há 6 anos, mas há 2 anos que eu me dispus a aprender mais de Deus. Vou entrar no texto. Os discípulos andavam com Jesus, viam um monte de milagres que Jesus fazia, e aí Jesus vira para eles e fala: olha, fique esperto que um dia tudo isso aqui vai acabar. Fique esperto que um dia e tudo isso que vocês estão vendo, tudo isso que você luta e se esforça para conquistar, vai acabar, porque vai chegar uma hora em que o reino do céu virá buscar. Primeira coisa, qual é o seu foco na terra? Os discípulos andavam com Jesus. Vocês lerem esse versículo, é muito interessante, que eles estavam andando com Jesus e eles começaram a demonstrar a cidade para Jesus, falando: olha, Senhor, olha esse prédio como ele é bonito, olha aquilo ali como é bem feito, olha aquela estátua, olha aquele monumento, olha isso daqui, olha aquele templo. E aí vem uma coisa interessante, que Jesus é fenomenal, porque enquanto aquelas pessoas engrandeciam os feitos dos homens, mostrando para Jesus: olha lá o que foi feito nessa cidade, essa cidade de Deus, que Deus abençoou, olha o que Deus tem feito. Jesus, ele está só admirando o interior das pessoas e falando: olha, eles não sabem que isso é temporário, eles ainda não entenderam que tudo isso é temporário. E aí Cristo vira e fala: olha, vai chegar uma hora que tudo isso vai ser ruína, vai chegar uma hora que tudo isso daí não vai passar de coisa velha. Nós temos casa e nós sabemos que você pinta hoje, daqui um mês, um ano, se quem tem criança daqui 10 dias no máximo, a mão está suja, está tudo sujo, porque as coisas tendem a deteriorar. Isso é um padrão, isso é normal. Mas Cristo, ele fala: olha, mas quando você tem a fé em Cristo, ela é diferente, ela não pode deteriorar com o tempo, ela não tem esse poder. Mas nós que nos achegamos a Cristo, nós temos firmemente dentro do nosso coração que ele virá nos buscar, que ele virá nos buscar. E aí a minha grande pergunta é: de que forma ele virá nos buscar?
Eu lembro, meu avô foi muito crente. Muito crente. Minha avózinha até hoje é a senhora do coque. Mas meu avô pegava eu, meu irmão, minha sobrinha, mais uma prima, 3 criancinhas de 4 anos, imagina, 4 criancinhas de 3, 4, 5 anos, um ranho no nariz, não sabia nem o que era, e pegando aquelas crianças no colo, andando mais de 7 quilômetros, e os cultos na igreja eram todos os dias. Todos os dias. Aqui é um chazinho, né? É suave. Todos os dias ele fazia isso, voltava, fazia vigília, voltava. Acho que foi dali que eu costumei fazer jejum, porque eu ia todos os dias com a minha avó fazer jejum. E ia, trazia, me levava, voltava, e com aquelas crianças sempre no colo. Mas ok, chegou uma certa época da vida dele que a saúde deteriorou. E aí ele passou uns 2 meses terríveis. Eu já era bem grande, agora já tinha uns 14, 15 anos. Hoje com 19 me lembro bem, mas com uns 14, 15 anos eu lembro que ele teve uma vida dedicada para Deus, muito dedicada. E a saúde debilitou, ele ficou, teve AVC, teve um monte de coisa. Ele ficou internado no hospital e eu lembro que eu vendo a situação, eu sentei no hospital, no banco do hospital, e começava a perguntar para Deus, eu não entendo, Senhor. Se nós que tivemos uma vida, no caso referindo a ele, né, que teve uma vida dedicada ao Senhor, e chega no final da sua carreira, passa pelo pior problema. E eu lembro que Deus chegou muito forte. Ele chegou para mim e falou, olha, eu estou vindo buscá-lo. Eu era novo, não entendia nada, já assim, muito novo. A minha única questionamento que eu estava fazendo com Deus era falar assim, eu não entendo o que é isso. Ele sempre pregou para mim que Deus curava, que Deus transformava. Eu vi ele orando por pessoas, eu vi ele curando pessoas, eu vi ele em casas, em famílias, restaurando. Mas agora, quando chega o momento dele, ele passa pelas piores coisas. E aí, eu sentado ali, olhando de cabeça baixa, pensando, veio uma palavra muito forte no meu coração, olha, eu estou vindo buscá-lo. É aqui que eu quero chegar. Muitos de nós, é claro que o texto é muito claro, que fala que vai chegar um tempo que Cristo vai buscar a sua igreja, não todo, por um todo. Eu oro todos os dias, falando, Senhor, vem me buscar, esse mundo tá chato, tá demais esse negócio, vem me buscar, é hora de levar a sua igreja. Essa é a minha oração todos os dias, porque de fato eu quero estar com o Pai. A Bíblia, Salmos diz, né, que o Senhor se alegra com a morte dos teus, porque Ele fala, olha, eu estou tendo novamente essa pessoa comigo. Só que aqui eu quero dar o checkmate. Nós vivemos todos os dias como se houvesse uma manhã. Preste atenção nisso. Nós vivemos todos os dias como se as coisas não fossem piorar no bom sentido. É claro que eu não estou sendo tão dramático, mas nós vivemos todos os dias com a certeza de que Cristo não volta amanhã. Nós vivemos todos os dias e as nossas orações são, Senhor, que amanhã eu possa ser isso, que possa acontecer. Eu não estou falando que é errado ou que é certo, mas as nossas orações são tão carregadas de certeza que Ele não virá, de que me faz lembrar esse professor falando na faculdade de que, olha, ele não vem mais. E eu comecei a pensar nisso, e agora eu vou trazer o que Deus colocou no meu coração. Que as nossas orações, às vezes, estão tão certos de que Ele não vem, que nós vivemos a vida de qualquer maneira e começamos a fazer como os apóstolos faziam. Senhor, quando é que vem? Quando o Senhor vai vir? Porque aí eu me preparo, porque aí eu me dedico mais, porque aí eu faço uma coisa melhor, porque aí eu me preparo para esse cristianismo a qual o Senhor trouxe. E Jesus, nesse versículo, Ele vai falar que quando vocês ouvirem de guerras, quando vocês ouvirem nações levantar contra nações, quando vocês ouvirem de muitos falsos profetas, e nós temos visto algumas profecias dessas se cumprirem, né? Nações contra nações, falsos profetas é o que mais tem, pessoas que em nome de Cristo pregam e falam e tem isso, tem aquilo, porque usam da fé para enganar as pessoas. E Cristo ainda fala, mas presta atenção,
ele vira e fala, nem eu sei a hora que meu Pai vai me enviar. É aí que eu quero entrar. Jesus, ele nunca viveu uma vida pensando, olha, vai chegar uma hora em que eu vou ter que morrer e que eu vou ressuscitar, vai chegar uma hora que eu vou morrer e eu vou ter que ressuscitar. Cristo, ele sempre, o dia a dia dele era dotado de testemunho. Porque a palavra dele, olha, eu sei o que meu Deus vive, eu sei o que meu Deus faz por mim, eu sei que ele está olhando para mim. Ou seja, todo dia quando ele dormia e acordava, para ele aquilo ali era uma esperança de que a promessa de Deus estava se cumprindo. Nós levantamos após uma noite de sono, após descansar, seja com problemas ou com alegrias, mas o nosso coração muitas vezes não está firmado nas promessas dele ou no que você pode fazer por ele. Quer ver uma coisa? Por quem você orou essa semana? Por quem você decidiu ajoelhar e jejuar e falar, cara, quer saber? Eu vou orar por aquela família essa semana, aquela família ali está mais em dificuldade do que eu quero doar mais. Quer ver outra coisa? Eu vou jejuar essa semana inteira porque eu não sei a hora que Cristo vai vir, mas eu sei que eu quero estar em comunhão com Ele. E eu começava a pensar que todos os dias em que nós não nos preparamos para Ele, é como se nós fôssemos aquele professor da minha faculdade e falasse, calma aí, Espírito Santo, ele não virá hoje. E eu pensando nisso, e eu fico vendo o Espírito Santo todos os dias falando, olha, você precisa ter comunhão comigo. Porque você não sabe a hora que Cristo vai vir, o Espírito Santo também não sabe a hora que o Pai vai vir. Ele fala, então, mas olha, então é hora de nós nos achegarmos. E esse menino, na semana quando ele conversou comigo, falou, Fernando, faz uns 2 anos em que aí sim, verdadeiramente, eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a jejuar, E ele deu um pequeno testemunho, ele falou que nessa igreja dele, que quando manifestava algum demônio, ele tinha medo, porque aquele demônio podia acusá-lo de algumas coisas, das quais ele fazia. Aí que está, às vezes, nós estamos na presença de Deus, mas com medo de ser acusado, não de algumas coisas, mas de muitas coisas que nós não fazemos para Ele. A Bíblia fala, que continuais em buscar a plenitude do Espírito Santo, a plenitude de Deus. Nós somos cheios do Espírito Santo, amém? Alguém tem dúvida disso? A partir do momento que você aceitou a Cristo, o Espírito Santo ele veio sobre você e falou, cara, eu vou fazer uma morada dentro de você. Eu quero ser, você vai ser a minha casa, eu quero estar dentro de você e nós viveremos como um. O problema é que em algumas partes dessa casa nós esquecemos de cuidar. E quando nós esquecemos de cuidar algumas partes dessa casa, aflora o que mais em nós o mundo espera ver: a falta de certeza. A falta de certeza é como se você viesse na presença de Cristo e Cristo sentado estivesse olhando você ministrar, palestrar sobre Ele, e você falasse, olha, mas eu não sei a hora que você vai vir, eu não sei a hora que você pode vir, então por isso eu dou um pouquinho eu dou uma relaxada, eu esqueço um pouquinho aqui, a nossa geração eu costumo brincar do Netflix, nós deixamos de ter como prioridade as coisas de Cristo para satisfazer uma vontade pessoal. Você quer ver? Uma pergunta simples. Nessa semana, quantas séries, ou quantos filmes, ou quantos vídeos, ou quanto tempo você gastou em rede social? O quanto você se dedicou a isso daí? Eu também gastei um tempinho nisso daí. Não vou falar aqui não. Mas aí tem a ideia de Cristo chegar e falar, olha, mas você está se preparando para que eu... Quanto tempo você se dedicou para Ele? E eu virei para esse menino que conversava comigo e falei, sabe qual é o problema? Nós somos denominados cristãos, mas nós não estamos vivendo a Cristo. Eu falei, esse é o maior erro. O título não nos traz intimidade.
título de pastor, o título de músico, o título de evangelista, o título de cooperador, qualquer título não traz intimidade. E eu falei com ele, olha, ir na igreja segunda a domingo não vai significar que nós temos uma comunhão com Deus, se de fato nós não decidimos ter comunhão com Deus. A grande pergunta, por que você vem para a igreja? Não me responde, é só uma pergunta. Por que você vem para a igreja, Milton? Por que você vem para a igreja, Danilo? Celso, Amanda, irmãs, qual que é o nome dela? Neide. Wanda, por que você vem para a igreja? As nossas esperanças muitas vezes estão em que vir a um culto possa transformar a nossa vida. Eu acredito nisso. Eu acredito piamente que vir a um culto pode mudar as nossas vidas. Mas quando nós temos o dia a dia com Cristo, ele é mudado instantâneo. O culto, o culto deixa de ser um mero culto de transformação de vida para celebração de comunhão. Você fala, cara, eu estou indo lá porque meu coração está queimando por Cristo. Ele fala, mas Fernando, você está louco, você vai no culto de manhã, vai dormir. Não, cara, você não tem noção. Por isso que eu brincava, era 3 horas da manhã, eu fazendo um monte de coisa, lendo a Bíblia, estudando, eu tinha que acordar 5 horas da manhã no outro dia, era 3 horas da manhã. E eu brigando, vai Fernando, vai dormir. E o meu Espírito Santo falando, não, fica mais um pouquinho. E eu falei, não, mas eu vou ficar cansado, vai acontecer alguma coisa. Quando nós nos apegamos a Cristo, o tempo deixa de ser tempo, a comunhão se torna gostoso, e aí você começa a olhar e falar, Senhor, olha, qual é a hora que o Senhor vai vir? Então segura um pouquinho, deixa eu ter mais intimidade contigo então agora. Porque nós oramos falando, não, vem, mas quando nós estamos tendo intimidade com Cristo, fala, olha, peraí Deus, não, calma aí, eu quero te conhecer mais ainda. Deixe de querermos viver na terra como se fôssemos conquistar tudo, como se tivéssemos que resolver todos os problemas, para querer chegar e falar, Senhor, eu quero ter as maiores experiências aqui contigo. Porque quando eu já chegar aí no céu e eu puder ver o Senhor face a face, Deus, eu aproveitei a melhor coisa. A Bíblia fala que o maior dom é a vida. O maior dom é a vida. Quantos de vocês conhecem pessoas que morreram, que perderam a vida, que se suicidaram? Eu estava pensando esses dias, pessoas que gastam as suas vidas com as coisas do mundo. Porque as coisas do mundo, preste atenção, é interessante até para nós que somos cristãos. Já parou para pensar nisso? E às vezes o diabo não está fazendo muita coisa não, porque o próprio mundo tem se tornado interessante para nós. Haja vista que a igreja tem deixado muitas vezes de ser a referência, pegar a referência que está lá fora e colocando para ver se nós alcançamos o maior número de pessoas. E enquanto eu pensava isso, Jesus falava no meu coração, nunca foi a minha estratégia. Eu não vou voltar, e aí é onde Cristo começou a ministrar o meu coração, e é aqui que eu quero trazer para vocês. Ele falou, eu não vou voltar enquanto a igreja está tem sido incentivada pelo mundo. Eu vou voltar para minha igreja, para buscar a minha igreja, quando a igreja estiver incentivando o mundo a ser como a igreja. As nossas igrejas, nós temos sido incentivados das coisas. Então, um pastor falou uma coisa que estremeceu meu coração essa semana. Ele falou assim, olha, Jesus nunca aceitou muitas coisas que nós aceitamos. Aquilo foi um tapa na minha cara. Ele falou, olha, se Jesus estivesse ministrando aqui na nossa frente agora, e eu creio que Deus tem me usado, mas se fosse ele aqui, eu como pessoa, ele falou, olha, eu nunca aceitei isso, Fernando. Eu nunca fiz isso, Amanda. Eu nunca agi desse jeito, Evelyn. Porque nós costumamos a aceitar e falar, não, mas é que Cristo conhece o meu coração, ele é bom, ele é amor, e nós sabemos que Cristo é amor mesmo, Cristo ele é bom, ele nos enxerga de maneira que nem nós temos esse olhar para os nossos filhos. Mas quando aquele pastor falou isso, aquilo mexeu o meu coração, porque de fato nós queremos apresentar uma igreja para Cristo,
e a igreja digo sou eu, é você, e falar assim, hora vem, quando muitas coisas ele não aceitaria. Presta atenção, no versículo 42 ele fala assim, portanto vigiai. Uns versículos antes, Jesus ele vai falar, olha, imagine se o dono da casa soubesse a que horas virá o ladrão para entrar na sua casa, como que ele se comportaria? E Jesus ele dá um exemplo bem claro, é verdade. Se eu chegasse e falasse, Danilo, 2 horas da tarde, 2 horas da manhã, eu vou invadir a sua casa, vou roubar a sua TV, o seu computador, 10 para 1 ele está lá com a peixeira na mão. Por quê? Porque ele vai estar preparado para que o pior não possa vir a acontecer com a família dele. Mas nos versículos adiante, Cristo vira e fala, olha, andarão 2 juntos. Aí isso é mais temível ainda, porque ele fala, andarão 2 juntos. Um vai ficar. Aí tem uma música muito bonita do Casey Barnea dessa letra. Ele fala, 2 andarão juntos, um ficará. Eu imagino eu andando aqui, eu subo, o Celso fica. Aí, olha o contrário. Eu subo, o Celso fica e... Não, mas peraí, o que aconteceu? Presta atenção. Cristo ele está falando que quando você está com uma pessoa ao teu lado, aquela pessoa tem o poder de ser influenciado por você ou não. Ou não. Como que você age quando as pessoas sabem que você é cristão? Agora vem o problema. Eu lembro da minha juventude, há 3 anos atrás, eu tinha um cabelo grande, eu tinha um sorrisinho bonitinho, era novo, e as menininhas, Fernando. E aí quando eu chegava lá, mas você é cristão? Mais ou menos, eu vou todo domingo na igreja, né? Ali eu envergonhava o evangelho. Os meus maus testemunhos não condiziam, talvez era um momento que eu não estava salvo. E talvez se eu estivesse andando ao lado do Celso ali, eu ficaria e o Celso iria. Porque há momentos em nossas vidas que nós nos envergonhamos de ser o que Cristo nos chamou para ser. O que Cristo te chamou para você ser? Luz do mundo. Luz do mundo. Eu coloquei uma frase essa semana, porque eu estava inspirado essa semana aqui, e olha que foi a semana que mais tive problema, decepção e por aí vai. Mas eu estava lendo e eu falei, olha, a escuridão tem medo da luz. Não é o contrário, não é você que tem que ter medo da escuridão. Meu filho, às vezes, quando nós vamos dormir, eu deixo só a luz do corredor acesa, mas eu consigo ouvir ele acordar e vir correndo todo assustado na cama e pulando na cama, porque ele tem medo da escuridão ali, daquela escuridão que fica a casa, não fica tão escuro, mas ele tem medo daquilo ali. E nós não temos medo de uma escuridão. Você é a luz, e quando você pisa sobre um lugar escuro, aquela luz tem o poder de trazer brilho e trazer revelação daquilo que ninguém estava enxergando. Olha como é profundo quando nós estamos em Cristo, que quando nós damos um passo à escuridão, tudo aquilo que está escuro sobre a vida das pessoas e ao nosso redor é demonstrado para que eles também possam enxergar o quanto aquilo ali ou é danoso ou quanto eles estão indo na direção errada. Agora imagine se você não é a luz. Se eu colocasse uma venda nos olhos de vocês aqui e colocasse um prêmio aqui e girasse vocês para qualquer lado aqui e falasse, olha, quem chegar naquele prêmio ali vai ganhar $1 milhão. Mentira, nem tem $1 milhão, mas é só falar. E soltasse vocês de olhos vendados, sem direção nenhuma e sem ninguém falar, ó, vai para lá, vai para a esquerda, vai para a direita. Sinceridade de coração, vocês conseguiriam chegar a esse prêmio? Agora imagina você com Cristo. Só que aí o pecado vem e veda os seus olhos.
Só que você estava em Cristo, você está com Cristo, mas alguma coisa vedou os teus olhos. Presta atenção. Cristo ele não vai ficar falando para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Sabe por quê? Porque Cristo vai falar: olha, você é a luz. Por que está com os olhos vedados? Nós estamos esperando Cristo sempre falar: olha, esquerda, direita, não entra aí, não faça isso. Quando Ele já se revelou a nós, quando Ele já está dentro de nós, Ele já deu a direção. Cara, olha, eu posso afirmar com toda certeza: você que é a luz do mundo, você que é a luz no seu lar, na sua família, no seu trabalho, uma palavra sua muda o seu destino. Uma palavra sua muda a vida das pessoas. Uma palavra sua muda a todo problema, todo o contexto do seu trabalho. Esses dias o pessoal estava no refeitório da empresa, né? Todo mundo brincando, aí eu cheguei lá, falei: ok, todo mundo fecha os olhos que eu vou fazer uma oração. Então o pessoal achou que era brincadeira, eu falei: não, estou falando sério, eu vou orar aqui. Então o pessoal, E aí eu orei, no finalzinho fiz uma brincadeira, mas essa é a ideia, quando as pessoas enxergam em nós a luz. Nós somos vigiantes a todo momento. Por que isso fala? Vigiai, primeira coisa. Porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Ele falou: porque você não sabe a hora em que eu vou voltar para buscar a igreja. Mas olha, é o seguinte: a todo momento nós estamos: ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus, porque nós estamos com vida no altar com Ele. Primeira coisa, aqueles que pecam não esperam por Jesus. Aqueles que andam em pecado não estão esperando a sua volta. Aqueles que caminham em direção do pecado e conhecem a Jesus, volta a falar quando eu era novinho, eu quero falar de mim, o negócio é falar de mim, hoje eu não vou falar de você, mas não esperam a Jesus, mas levam os rótulos. E aí me faz lembrar o que aquele pastor falou essa semana. Ele falou: olha, Cristo nunca aceitaria o que nós costumamos aceitar no Evangelho. Aquilo, preste atenção, no versículo, provavelmente não precisa nem abrir, só ouve. Ele fala: por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Essa é a grande questão. Qualquer coisa abala o nosso amor por Cristo quando há iniquidade em nós. Eu lembro essa semana eu estava pensando, né, em toda aquela enfermidade que o meu vovô passou quando eu era jovem, e eu, por não estar firmado, por não ser o exemplo de jovem cristão, só tinha o rótulo. Mas a minha avó ia todos os dias no hospital, 2 meses, e ficava lá e voltava, e às vezes eu ficava lá para que ela voltasse para tomar banho e descansar 1 ou 2 horinhas, e logo ela voltava. Falava: não, filho, vai lá, eu quero ficar. Eu lembro uma das palavras do meu avô: falou: olha, Ele está vindo me buscar. Aquilo ali me transformou. Certa vez um colega também que tinha AIDS, e no leito da morte dele, eu não quero ser tão dramático não, mas é só para vocês entenderem. Quando nós estamos com a vida no altar, ele virou, olhou e falou: cara, eu estou indo para o meu pai. Eu falando: não, mas peraí, nós vamos pregar cura, nós vamos pregar. Ele: deixa eu voltar para o meu pai. Quando nós temos a nossa vida com Cristo, e Cristo fala: vigiais, porque não sabeis a hora que eu irei voltar. A todo momento, a todo momento, nós queremos estar perto dele, porque aí nós sim temos a certeza que ele vai vir. Olha, já se passaram 2010 anos dessa promessa. Para muitos, de fato, ele já veio, já buscou, não veio resgatar a sua igreja por completo, mas para muitos ele veio. Eu quero finalizar essa manhã, prepara a sua música aí, mano, de que guarda essa palavra que aquele pastor falou e eu mexeu com o meu coração. Cristo nunca
aceitou e nem aceitaria muitas coisas que nós fazemos hoje, que nós nos denominamos como cristão. Quero finalizar. Uma só fé, uma só verdade, um só amor. Não tem muita coisa que fora. O que te aproxima de Deus é jejum, é oração, é testemunho. Problemas, eu quero dizer, olha, vai ter demais, muito. Nós oramos por famílias, nós oramos por pessoas, mas nós também ficamos enfermos, nós também passamos por tribulações, mas o que nos aproxima do amor de Deus é a certeza que nós estamos nele, estamos com Ele, para com Ele, todas as coisas é para Ele. Então eu quero dizer nessa manhã que é hora de deixar as nossas fraquezas de lado e termos a certeza de que ora Ele vem, e é para isso que nós nos preparamos, é para isso que nós nos dedicamos. Se você tem sido um cristão razoável, é hora de ser discípulo de Cristo. Sabe por quê? Cristão, todos são. Falou que acredita em Deus, é um cristão. Você é denominado cristão. É hora de ser discípulo de Cristo. É hora de você falar, não, peraí, você não está entendendo. Eu não sou só cristão. Eu sou discípulo, eu carrego as marcas de Cristo comigo, e aí as coisas mudarão, e aí você terá autoridade, poder, unção para fazer todas as coisas e demais coisas, inclusive um pouquinho daquilo que eu falei semana passada sobre ter unção, sobre sombra curar, sobre roupa se transformar. Eu quero que vocês entendam que a cada passo em direção de Cristo é uma transformação. A cada passo em direção de Cristo é mais poder para você transformar a vida da sua família, dos seus familiares, seja lá de quem você for. Eu finalizo conversando com esse jovem, ele falou, cara, eu estou na igreja há tantos anos, eu não vejo mais cristãos sendo curados, eu não vejo mais cristãos. Aí eu falei, não, cara, não. Eu vejo. Eu já vi paralíticos ser curados, eu já vi crianças curarem pessoas, já vi pessoas saindo curadas. Eu já fui testemunha de uma cura instantânea. Eu falei, não, nunca pense nisso. O problema é que você é cristão, não é discípulo. Se torne discípulo, e aí as coisas vão mudar. Vem cá, mano, vamos cantar uma música e depois nós vamos fazer uma oração. Consegue fazer a oração com o bebê no colo, César? Se não dá.